Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula sobre os conceitos básicos da competência 3, onde nós estamos falando sobre a parte de planilhas, tá? Ou Excel, né? Mais conhecido como Excel, mas durante as aulas a gente vai trabalhar com planilhas Google, ok? É o que eu recomendo para vocês, em vez de estar usando o Excel online, você usar o planilha Google. Bom, então lá dentro da sala de aula, em materiais de aula, né, nós temos aqui tá, o slide, né, onde estão os conceitos iniciais, que eu vou explicar agora, e mais dois exemplos em branco para a gente treinar, tá? Então eu começo falando, né, sobre o que vem a ser esse lance de planilha, né? A planilha, a grosso modo, é uma grande tabela, onde nós temos colunas e linhas. Então a gente viu lá na atividade 2 e na atividade 3 da competência 2 como inserir tabela dentro do Word. Quando se fala de Excel, é uma grande tabela, tá? Tem um monte de colunas e um monte de linha. Então a gente usa o Excel quando eu quero montar uma tabela, usar cálculos automáticos, né? Ou seja, fazer cálculo matemático usando os dados da tabela e fazer gráfico usando os dados da tabela. Então é para isso que serve o tal do Excel ou planilha Google. É uma grande tabela e ali eu vou levantar algumas informações utilizando funções ou fórmulas e também tem a possibilidade de criar gráficos a partir desses dados. Ok? Então essa é a função, né, o uso da planilha. Olhando aqui no meu material, eu tenho a cara aqui do Excel, né? Então se você olhar aqui, essa é a cara do Excel, se eu abrir o Excel, né? Repare que ele tem um monte de botão e um monte de menu. E aqui embaixo é o do Google. Se eu olhar o Google e olhar Excel, eu vou ver que o Google é muito mais simples. Ele tem muito menos botões, muito menos menus, muito menos funções, né? Ou seja, o Google ele é mais simples, ele não chega a ser um Excel igualzinho, completo. Só que muita coisa que a gente tem no Excel, a gente também quase que não usa. Então, né, a Google foi muito inteligente, né? Ela criou um sistema menor que o Excel, sim, com certeza, com menos funções, sim, mas o que ela possui, 90, 95% é o que o pessoal utiliza. Então, eu não preciso ter um grande sistema onde eu só uso 10%. É melhor ter um sistema onde eu uso a grande parte desse sistema. Foi o que a Google fez. Né? Por isso que a gente vê que a cada dia, né, o sistema Google está sendo mais utilizado se comparado com o sistema da Microsoft, que é o Excel. Tá? Tem alguns conceitos aí que a gente não pode esquecer. Né? Então vamos abrir aqui o Google Planilhas. Para quem não sabe, ó, eu estou aqui do lado direito, eu estou na minha sala de aula. Aí tem aquele botão lá com 9 pontos, né, onde tem as aplicações da Google. Né? Clicando nesse botão, eu vou ver lá os vários programinhas, né? Vários aplicativos da Google, em especial esse aqui de planilhas, tá? Esse verdinho aí. Às vezes, se você tiver em inglês, vem escrito sheet, né, de folha, tá? Clico nele uma vez, vai abrir a janela principal, que é muito interessante, ele mostra aqui os últimos, né, que eu andei mexendo. Então se você começar a usar um hoje na aula e vai continuar em casa, na sua casa você abre o Google, né, e vai aparecer aí os últimos que você trabalhou, né, para você continuar na tua casa. Então isso é bastante interessante também.
Aqui em cima tem um botão de mais, que é para criar uma planilha em branco, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Essa é a cara do nosso Google, né? Ele é muito parecido com o Documentos, né? Aqui o ícone é verde, lá em Documentos é azul. Aqui é onde eu dou nome à minha planilha, tá? Como se fosse o nome ao documento. Aqui nós temos os menus, né? Clicando nele você tem acesso a todas as opções. E aqui embaixo eu tenho os botões de acesso rápido, ok? E descendo aqui mais para baixo eu tenho as colunas e as linhas, né? E um monte de retângulo, ok? Aqui do lado direito ele abre uma janela de aplicações ou de ações rápidas. Eu acho que ela é útil assim quando você já conhece, né, já conhece o programa. Então ele adianta aqui algumas coisas que ele colocou nessa janela do lado direito. Para quem está começando, né, eu sugiro ir no xizinho ali, apertar, tá? Para deixar a cara dele limpa para a gente começar a trabalhar, né? Aqui nós temos um botão de zoom, que eu já falei na época lá do documentos. Eu não acho muito legal você trabalhar com 100%, porque ele fica muito pequeno, fica ruim de ler, ruim de analisar, né? Aí depende muito do monitor, tá? Que você tá trabalhando. Eu vou deixar no máximo, que é 200%. E aqui dá para a gente ver em detalhes, né? Que eu tenho as colunas, que é uma grande tabela, né? Como nós já falamos anteriormente. E o que é interessante aqui é que cada coluna tem um nome, que é uma letra. E, ao mesmo tempo, nós temos as linhas, né? E cada linha ela recebe um número. E a junção da linha com a coluna, eu tenho esse retângulo, que, na verdade, a gente chama de célula, né? Então, célula é o retângulo aonde eu uso para digitar o texto, né? Texto que eu quiser. Se eu apertar o Enter, ele vai lá, ó, né? Se eu apertar o Enter, ele vai mudando de linha. Eu posso usar as setinhas do teclado para poder navegar entre as células, né? Eu posso digitar números, e posso misturar números com letras. Clicando e arrastando, ele fica uma sombra meio azulada, né? Isso aí significa que eu selecionei, e apertando a tecla Delete ou Del, você apaga os dados que estão ali. Então essas são as operações básicas que a gente faz. Coluna, linha, célula, como é que digita, né? Digita número, digita texto, é, como que eu navego, né? Você pode ir pela setinha, pode ir apertando um Enter, você pode ir clicando, né? Você navega entre as células. E por último, uma das coisas mais importantes aí que a gente tem que guardar é que cada célula, cada retângulo, ela possui um nome, né? Então, nesse meu exemplo aqui que está no slide, isso aqui é o meu slide, tá, gente? Eu tenho esse número 200. Esse 200 está dentro de uma célula. Então é importantíssimo eu saber o nome dessa célula. Tem que ser uma coisa meio que automática, tá? E como é que eu dou o nome, ou como é que eu descubro o nome da célula? É só ver que coluna que ela está e que linha que ela está. Então essa célula que tem o 200 é chamado C5. Então isso é muito importante, esse conceito. Porque se você não conseguir enxergar o nome da célula, na hora que a gente for montar uma fórmula, como está fazendo aqui embaixo, é uma fórmula, né? Quando eu for montar essa fórmula, se eu não souber o nome correto, a chance de dar erro é muito grande, né? A fórmula pode não funcionar, ou pode até funcionar, mas dando valor errado, porque eu usei nome de célula errado, tá? Então é muito importante esse conceito de linha, coluna, célula, nome de célula. Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, né? Então o que a gente faz, né? Na hora que você for trabalhar, o chefe vai chegar para você e vai passar uma tarefa. Por exemplo, faça uma tabela, faça uma planilha que
que controle os meus gastos. Então foi o que eu fiz aí, ó. Antes de eu começar a digitar, né, feito besta, eu tenho que olhar e analisar que colunas que eu vou criar, que linhas que eu vou criar, o que eu vou digitar em um, o que eu vou digitar em outro. A tarefa é clara, uma tabela que controle os meus gastos. Por questões de facilidade aqui, eu estou criando uma tabela pequena de 2 colunas apenas, que eu acho que é o mínimo necessário. Numa coluna eu coloco o nome do gasto e na outra coluna eu coloco o valor do gasto, tá? Então, eu vou fazer assim, se quiser copiar o meu, né? Seria interessante você ir fazendo aí no seu computador, mas você pode criar o seu, tá? Sem problema algum. Tudo valor digitado, nome tudo chutado, nome chutado, valor chutado também, mas o importante é eu ter essa tabela criada, né? Então vamos lá. Então, seguindo ali o exemplo, ó, em A1 eu vou escrever gastos. A1, gente, é coluna A, linha 1, palavra gastos. Obviamente eu posso digitar isso aqui em qualquer lugar, né? Em qualquer coluna, em qualquer linha. Não é que tem que ser sempre lá em cima em A1. Você pode criar onde você quiser. E aqui eu relaciono os meus gastos, tá? Por questão de tempo, eu fiz ele pequeno aqui, mas o que você estiver fazendo aí no seu, você pode fazer ele com tamanho maior, tá? Com mais linhas ou até mais colunas, né? Teve aluno que já perguntou para mim, né? Ah, professor, não seria legal também eu colocar a data que eu gastei? Se você for pensar bem, né? Colocar a data em que você gastou é um negócio interessante também, né? Mas daí eu iria criar então mais uma coluna chamada data e ali eu colocaria data. Aí alguém, né, outro aluno falou assim, acho que seria interessante também eu dizer onde eu gastei. Eu gastei no cinema, eu gastei no bar do Joaquim da Rua de Baixo, eu gastei não sei onde. Então, o local do gasto, né? Então eu teria que criar mais uma coluna e colocar esse local. Mas veja bem, isso é você que tem que interpretar, a criatividade é sua, porque a tarefa foi essa: fazer uma tabela que controle os gastos, tá? Então fique à vontade. Se você já conhece um pouquinho mais aí do Excel, faça do jeito que você quiser, tá? Para quem está começando, fazendo junto comigo, pode ir copiando a minha ideia, mas você pode também adaptar de acordo com o seu. Isso aqui é só um exemplo, né? Não precisa entregar, não precisa mostrar. Bom, primeira coisa então que eu tenho que fazer é digitar, né? Criar a tabela. É como se fosse lá no Word, né? Digitei o texto. Qual o próximo passo? Formatar a tabela. Lá a gente formatava o texto, aqui é formatar a tabela. Ou seja, tem que deixar a tabela num formato que a deixe mais agradável, mais fácil de ler, mais fácil de enxergar, mais fácil de interpretar, né? Primeira coisa que eu devo observar é, quando eu acabo de digitar, é normal, às vezes, ter algum dado que eu não consigo ler, um dado cortado, né? No caso meu aqui, acabei de dar uma forçada aqui, tá? No que você está fazendo aí, pode ser que não, mas o meu deu uma forçada. Olha a célula A5, onde está escrito alimentação, né? Essa célula, ela como se diz, ela está cortada, né? Por que ela está cortada? Ou seja, eu não estou conseguindo ler. Isso não pode acontecer. Então você terminou de digitar, dá uma geral para ver se está tudo legível. Se não tiver, você tem que arrumar. Nesse caso, o arrumar é aumentar a largura da coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou vir entre A e B, tem uma linha ó, entre A e B, clico o botão esquerdo e arrasto para a direita. Automaticamente eu controlo a largura da coluna. Então, quando você faz uma tabela, a gente deve, né, verificar, né, como é que estão aí as colunas. Ela não deve nem ser muito grande e nem ser muito pequena de ficar grudado, tá?
Mas veja bem, é um detalhe seu, né? Uma decisão sua fazer esse nível de controle. Né? O que mais que eu posso fazer aqui? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, toda coluna tem que ter nome. Eu não posso ter coluna sem nome. Eu não posso ter dado sem informação do que é aquele dado. Por exemplo, aqui na coluna A, eu chamei de gasto. Então, a linha 1, eu coloco o nome das minhas colunas. Então, aqui é a coluna gasto, onde eu estou listando o tipo do meu gasto. Tá? Mas na coluna B, eu não coloquei nada. E aí? Então, não é uma coisa muito interessante isso, tá? As colunas devem ter nome. Aí alguém pode ter pensado assim, esse valor aí é o quanto eu gastei, né? Então, isso também é um gasto. É, é também um gasto, né? Mas olha como é que fica a minha tabela assim, gasto, gasto. Não, aí isso, visualmente falando, não posso ter duas colunas diferentes com o mesmo nome, né? Tem gente que pensa assim, então eu vou escrever valores. É, tem o gasto e tem o valor, beleza. Também é uma saída. Mas o que eu fiz aqui no meu caso foi assim, ó, tá? Eu mantive a palavra gastos, só que eu distribuí ele, né, com a ideia que a palavra gastos ela serve tanto para a coluna A quanto para a coluna B, né, deixando ele ali no meio, né, como se eu olhar ali no meu exemplo, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Para fazer isso, eu vou selecionar as minhas as duas células aqui, né? Então, ou seja, antes eu tinha A e B. A tem a palavra e B está vazia. Então eu seleciono as duas e vou dizer para ele, Excel, vamos juntar essas duas numa só, porque daí a palavra gastos vale para os dois. Né? Então foi isso que eu fiz. Eu selecionei, vou atrás do botão que mescla células, está lá em cima, ó, mesclar. Repare que aquela linha cinza sumiu, né? Sumiu daqui. É como se ficou um só. E agora eu centralizo. Uso o botão de alinhamento. Pronto aí. Então a palavra gasto ela serve tanto para a coluna A como para a coluna B. Pessoal, eu estou mostrando uma técnica de formatação, que é usar a mesclagem. Não é que você é obrigado a fazer isso na sua tabela. Né? O interessante é você saber que existe essa opção. Como você vai formatar é ao seu critério. A não ser que na atividade está assim, copie essa formatação, faça exatamente igual essa tabela. Aí a gente tem que seguir. Mas eu deixei aberto, eu só falei assim, crie uma tabela para controlar os gastos. Então, é isso que a minha solução é essa. A sua pode ser um pouco diferente, sem problema algum. A palavra gasto é um título. E a gente viu numa outra aula que o título tem que ser um título, a gente tem que destacar ele. Né? Então, um jeito de destacar é mexer com a cor, tamanho, letra, estilo. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pintar o fundo. Então, aqui, cor de enchimento. Vou pintar o fundo dele, tá? Só que nesse caso, o azul que eu escolhi, que é o que está no meu exemplo, eu estou seguindo o meu exemplo aqui, tá, gente? Eu gosto de verde, então deixa verde. Não é, né? A gente só tá treinando aonde eu clico, que botões que eu uso, tá? É um azul escuro e a letra é escura, então não é legal isso. Né? É bom ter um contraste. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu poderia até usar um azul mais claro, né? Porque a letra é preta, a letra é escura, fundo claro, aí fica legal. Mas eu vou manter esse azul e vou trocar a cor da letra. Eu vou deixar a letra branca, olha lá como é que ficou. Vou deixar negrito, né, para ficar mais grossinho, e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Tá aí, ó. Eu acho que assim já ficou legal, né? Chama bem a atenção. E vou repetir isso na linha 6 aqui, ó. A palavra total, ela não é um gasto. Internet é gasto, água é gasto, TV é gasto, alimentação é gasto. Mas a palavra total não é gasto. Mas por que ela está aqui? Então, se o cara pediu para você criar uma tabela para controlar o gasto, é óbvio que ele quer saber o total do gasto. Né? Para que o cara faz um controle
se ele não sabe, ele quer fazer um controle e você não diz para ele quanto que ele gastou. Então, eu coloquei a palavra total aqui, mas lógico, eu poderia ter colocado a palavra total em qualquer lugar, tá? Estou colocando aqui no final da tabela. E isso é para chamar a atenção, né? E eu vou manter, então, a mesma formatação lá em cima. Eu vou botar a cor, vou deixar branco, vou colocar negrito e vou aumentar. Aí. Outra coisa que eu fiz lá é colocar a borda. O que, que é borda? Borda são essas linhas aqui, ó. Tem uma linha preta aqui, ó. Isso aí é chamado de borda. A linha que eu tô ali é a linha cinza. Na verdade, essa linha ela não existe, né? Dependendo aí dependendo do monitor ou da luz incidente, você não enxerga essa linha, tá? Ela tem, você visualiza ela aí no seu monitor, mas é só uma referência. Essa linha realmente ela não existe. Então eu vou selecionar e vou atrás do botão de borda. Aqui, ó, botão borda. Aqui eu escolho os tipos de borda. A mais usada é essa primeira, tá? Eu posso escolher a cor antes. Tem gente que às vezes por questão de formatação, vou deixar azul. Então vai lá e escolhe azul. E posso escolher o tipo da linha. A linha mais grossa, a linha mais fina, a linha dupla. Eu vou manter preto e linha fina e vou apertar aqui para colocar a linha em tudo, borda em tudo. Olha lá, agora botou a linha em tudo, tá? Outra coisa que tem lá, a coluna B é o valor do gasto, é dinheiro. Se é dinheiro, tem que ter R cifrão, como está no meu exemplo. Aqui não tem. Ah, então eu vou pegar e vou lá e vou digitar de novo. R, cifrão, R$ 100. Ah, legal. Não, se você fez assim, está errado. Pode apagar. Isso aqui é uma fonte de erro tremenda. Tá? Você não pode misturar número com letra. Principalmente números que vão fazer cálculo, porque eu vou querer somar esse cara depois. Então eu vou ter que fazer conta. Então como é que eu vou fazer conta com letra? Não tem jeito, tem que ser número. Não, mas lá no exemplo tem um R cifrão, né? Então eu botei R cifrão. Então, lá no Word, quando a gente estava vendo o Word, a questão de tabela, eu cheguei a botar lá um R cifrão, eu digitei. É porque lá no Word, a tabela do Word não faz cálculo. Então ele não tem essa opção de colocar o R. A gente vai lá e digita, normal. Mas é porque eu não vou fazer conta matemática com ele. Já que no Google, já que dentro do Excel, não, aqui nós vamos fazer conta matemática, então não pode ter a letra. Ah, mas se tem que ter o R, mas eu não posso digitar? Então, você não pode digitar, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou selecionar os números e vou dizer ao Excel. Excel, tá vendo aqueles números ali que eu selecionei, que eu marquei, que eu cliquei, arrastei, marquei? Esses números são dinheiro. Então, eu vou lá em cima, ó, formatar, número, contabilidade. Aqui eu tenho 4 tipos, ó. Esses 4 tipos aqui são tipos de dinheiro, tá? São tipos de dinheiro. Então eu vou vir em contabilidade. Eu gosto da contabilidade. Tem gente que usa esse R que está aqui, ó. Que tem um botão que tem um R, também dá certo. É que eu particularmente não gosto. Eu prefiro contabilidade, então eu vou lá e faço contabilidade. E agora, depois que eu formatei, eu venho com a fórmula. Fórmula significa que eu quero que ele calcula. Então eu vou começar com igual, igual, igual a quem? Então, é uma fórmula. Eu vou mandar ele somar. Então, igual e entro com a fórmula. O Google, que não é burro nem nada, mas também não é tão inteligente assim, Excel também faz isso, tá? Quando você começa a digitar, ele tenta perceber. Ah, eu acho que o cara vai querer somar. E ele já mete a fórmula da soma ali para você. Ele está sugerindo essa fórmula, tá? No meu caso aqui, as fórmulas estão configuradas para inglês, tá? Então esse sum é o nome da fórmula em inglês. Mas nós aqui em português, a gente digita em português mesmo. O que você quer fazer? Eu quero soma, tá? Então, ou eu aperto Tab para ele aceitar, né? Olha lá. Ah, é isso mesmo, é isso que eu quero. Eu aperto a tecla Tab, ó. Pronto. Ele já fez para mim tudo. Tá? Muito fácil, né? Muito legal. Mas, ó, na boa.
Às vezes ele erra. E não é só às vezes, não, viu? Muitas vezes ele erra. Então, eu, particularmente, eu não gosto de deixar ele fazer. Ele pode até me sugerir, ó, ele está sugerindo, nesse caso está certo, tá? Ele não está errado, não. Mas eu vou lá e digito, ó, soma, pode fazer maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, abro parênteses, tá? Então isso é regra, soma, minúsculo ou maiúsculo, abro parênteses, e aqui dentro eu coloco o que eu quero que ele faça a soma. Eu quero que ele faça a soma do número 100, então eu vou lá e clico, ou eu digito. Aquele 100 está na célula B2, tá vendo? Só de eu clicar ele já digitou sozinho. Eu não preciso ir lá clicar, se eu souber de cor eu digito, tá? Mas é mais fácil clicar. Então eu cliquei no 100, então ó, eu quero que você faça a soma do 100 até o 543, o meu ali, né? Que é B5. Então, olha o que ele escreveu aqui. O que significa B2, B5? Foi ele que escreveu, não foi eu. B2 significa a primeira célula. Então, faça a soma daquele 100. Comece no número 100, que é B2. Dois pontos significa até. B5, que é o último número. Então, basta colocar o primeiro e o último, seguido de 2 pontos, que ele automaticamente vai pegar todos, do 100 até o 543. Fecho parênteses e dou Enter, e tá aí. Ele já fez a minha soma. Tá? Clicando 2 vezes, eu volto na fórmula, se eu tiver que arrumar alguma coisa, clicando fora, ele faz o cálculo. E a grande vantagem é que se houver uma mudança, ó, vou mudar o valor ali. Automaticamente ele muda lá embaixo. Olha lá, mudou lá embaixo. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar agora para você, né? Que é o que está aqui no meu slide. No meu slide eu estou explicando de uma outra maneira, tá? E deixei 2 tarefas treino, que é 1.8, banco, e 1.9, controle de gastos, para você treinar, tá? Vou ver se eu gravo um vídeo dele depois, mas a ideia é você tentar fazer. Esses aqui eu já digitei, tá lá na sala de aula, é só você pegar e, e formatar e botar a fórmula, porque ele já está digitado, tá? Eu vou parando por aqui. Em sala de aula, a gente fala mais. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.